Boa tarde, eu sou Isadora Petróleo e hoje vamos falar sobre a vida de Maomé. É tradição no islamismo não mostrar sua imagem e vamos respeitar essa tradição. Islã significa submissão à vontade de Deus e todos aqueles que começaram a seguir os ensinamentos de Maomé foram chamados de muçulmanos, que significa crente. Islã é baseado no Alcorão, livro sagrado que contém os ensinamentos que o anjo Gabriel ditou a Maomé. Tudo começou em Meca, que era uma das muitas cidades espalhadas pelo deserto. No ano 570, Maomé nasceu. Como seu pai morreu quando ele era muito jovem, ele foi criado por um tio, trabalhando como comerciante e pastor. Maomé gostava de todas as pessoas que faziam peregrinação para sua cidade. Conversava com elas durante horas. Embora ele não soubesse ler, gostava muito das histórias de Abraão e de Jesus e lembrava delas com facilidade. Temos hoje aqui no estúdio como convidadas o Sr. Zaid bin Tatib, que foi seu secretário, e a sua escrava, Ayman Barakat, que o conheceram pessoalmente e podem nos contar melhor sobre quem foi esse profeta. Posso dizer exatamente o que aconteceu. Meu dever era gravar as palavras ditas para Maomé, que a paz esteja com ele, e observar o que ele fazia. Na época, a cidade de Meca era um lugar terrível, inseguro para homens, mulheres e crianças. Era um lugar assustador. Os templos sagrados haviam sido cercados por centenas de ídolos, falsos deuses. O local estava podre, barulhento, perigoso. Os homens maus abusavam das mulheres. As crianças eram tratadas como animais. Era como se o mundo tivesse perdido seu rumo. Mas então, tudo mudou. Eu morei na casa de Maomé e vi com meus próprios olhos o que ele fez. Tudo começou em uma caverna. Ele ia para lá quando queria paz, quando queria tempo para pensar. Desde então, ele falou sobre aquela noite. Eu tento imaginá-la. E ele estava sozinho, orando em algum lugar da caverna, na escuridão. Então, ele ouviu a voz do anjo Gabriel, mandando que ele recitasse versos. Eu não posso recitar, disse Maomé. O anjo se aproximou dele e disse, recite depois de mim. Mas Maomé não conseguia. Recite, disse o anjo, recite em nome de Deus, que criou a humanidade, que ensina com seu amor, que ensina para os homens o que eles não sabem. Maomé repetiu as palavras que o anjo lhe ensinou. Depois, ele disse que foi como se as palavras tivessem sido escritas em seu coração. Naquele dia, ele voltou correndo para casa. Voltou tremendo e suando. Tinha medo de estar possuído por espíritos estranhos. Logo, ele percebeu que era mesmo a palavra de Deus preenchendo seu coração. E ele teve de aceitar aquelas palavras, passá-las para o mundo. Deus dizia para Maomé colocar as coisas no lugar. Ele nos inspirou, sua honestidade, o seu amor, sua bondade. Ele aprendeu a palavra de Deus e nos ensinou, e eu escrevi cada uma daquelas palavras. Pode ler você mesmo. O Corão, o nosso livro sagrado. As pessoas que acreditavam em nossa religião eram perseguidas, estavam morrendo. Morriam por causa de sua crença. Eu vi, eles derreteram ferro numa grande panela e derramaram sobre um homem só porque ele era muçulmano. Tive sorte, eu sobrevivi. Eu recitava o Corão e ele me dava forças. No fim, nós muçulmanos estávamos por conta própria. Ninguém podia fazer negócios conosco, nem dar-nos comida ou água. Mas algumas pessoas ficaram com pena de nós. Algumas pessoas queriam nos ajudar, mas tínhamos muito medo de fazê-los abertamente. Deus disse a Maomé que devíamos deixar Meca, senão iriam matar a nós todos. Muitos muçulmanos foram a Medina, uma cidade a muitos dias de viagem na direção norte. Maomé não era tolo. Ele foi para o sul e não para o norte, e mandou que eu seguisse com o seu camelo com um rebanho de ovelhas. Isso deixava a sua trilha mais difícil de ser seguida. Mas os outros também não eram bobos.
Logo estavam atrás dele. De Itaú. É lá que eles estarão. Ninguém vai lá há dias. Assim os inimigos de Maomé foram enganados. Deus jogou sua proteção sobre Maomé e assim ele chegou a Medina. Maomé nos liderou, nosso povo, na construção da primeira mesquita. Ele trabalhou conosco ombro a ombro, pedra por pedra. Nos ensinou a viver de acordo com Deus, tratando todas as pessoas igualmente. Aprendemos a nos lavar antes das orações e a jejuar nos meses de Ramadã. Quando a mesquita ficou pronta, ele escolheu um ex-escravo para reunir as pessoas para orar. A paz não podia durar. É claro, o trabalho de Maomé não estaria completo até que os ídolos tivessem caído e a cidade de Meca fosse uma cidade do Islã. E no final tivemos que lutar. Havia uma caravana de camelos passando perto de Meca, cheia de ouro e especiarias. E o povo de Meca dizia que planejávamos uma emboscada para a caravana. Foi só uma desculpa para nos atacarem. Éramos 300 homens contra 1000, mas tínhamos Deus. Nossas armaduras estavam em nossos corações, não em nossos corpos. Aquela primeira batalha nós vencemos, mas 1 ano depois sofremos uma derrota. O próprio Maomé foi ferido e teria morrido se seu amigo Abu Dujahan não tivesse o protegido com o seu corpo. Essa batalha nos ensinou muitas coisas. Eu ajudei a enterrar os mortos, homens que conheci há muitos anos. Eles morreram por Deus e eles foram abençoados no paraíso de Alá. E veio a terceira e última batalha. O exército de Meca havia nos derrotado. Estávamos cercados fazia 1 mês, mas Deus mandou uma grande tempestade que destruiu suas fogueiras, derrubou suas tendas e levou-os embora no meio da noite. Havíamos vencido o exército de Meca. Lutamos mais 4 anos. Mais 4 anos antes de Maomé nos guiar de volta a Meca. O sonho de Maomé se realizou. Ele voltou ao local sagrado, a Kaaba, e foi o fim dos dias dos ídolos. Havia muito mais trabalho a ser feito. A palavra de Alá deveria ser divulgada por toda a Arábia e para muito além dali. E um pouco antes de morrer, Maomé fez um discurso na planície de Arafat. Milhares de pessoas vieram ouvi-lo. Ele disse: "Ouça bem, meu povo, pois não sei se falarei de novo para vocês. Não ofendam ninguém, assim como não querem ser ofendidos. Cuidem bem dos pobres e deem as suas próprias roupas para eles. Homens, vocês devem tratar bem as mulheres, ajudá-las. Eu vivo seguindo 2 coisas, o Corão e o que mostrei para vocês com o meu exemplo. Se seguirem esses guias, não falharão. Será que passei com fé a mensagem de Deus para vocês?" Sim, todos responderam. Ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Logo depois disso, ele morreu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maomé, o maior homem do mundo, agora estava morto. O homem que me guiou até Deus. Houve muita tristeza, mas todos nós sabíamos que Maomé era apenas um mensageiro. Tínhamos o Corão. Maomé estava morto, mas Alá está vivo, pois Alá não pode morrer. Após a morte do profeta Maomé, no ano 632, a religião islâmica serviria como a força motriz para unir todas as cidades e vilas da Península Arábica. Os muçulmanos, em seguida, partiram para conquistar um território enorme, formando um império que, em menos de 100 de anos, ia da Espanha até a Índia. Boa tarde e muito obrigada.